a respeito desse jogo e principalmente da quantidade de gols que o Atlético perdeu, né? Muita finalização em cima do Thiago Volpi, às vezes algumas escolhas erradas de tentativa de finalização quando tinha outros jogadores melhor colocados, mas foi um bom jogo, tanto que a torcida aplaudiu no final, né? É verdade, criamos inúmeras chances de gol, tivemos um volume grande de jogo, né? Trocamos bastante passes, trocamos corredor, criamos esses espaços. Acredito que teve muita dificuldade na marcação, mas infelizmente a gente acabou pecando na finalização. Então, o Volpi estava numa noite muito boa, né? São aqueles jogos que a gente poderia estar jogando até agora, que às vezes o segundo gol não sairia. A gente fica feliz pela entrega do grupo, né? Pelo bom jogo que a gente fez, chateado pelo resultado. Eu perdi alguns jogos aqui, mas não saí tão chateado quanto esse empate, porque a equipe não merecia. Acredito que a gente poderia sair daqui com a vitória. No momento que a gente estava melhor ainda na partida no segundo tempo, o árbitro poderia muito bem ter expulsado, né, o Hudson, e ali o São Paulo ficaria com um a menos, facilitaria mais ainda o nosso segundo gol. Mas são coisas que acontecem no futebol, né? A gente não pode reclamar muito. E é isso, é trabalhar para procurar melhorar nesse segundo semestre. Rodrigo, qual que é a sua avaliação até aqui do campeonato? Vamos ter uma parada aí. Vocês haviam feito uma meta de pontos? Como que o Atlético para e como que essa parada pode ser importante? O que você está pensando aí? Todo mundo está pensando por essa parada, porque depois vem um mês de julho forte por aí. Olha, eu te confesso que no momento que eu assumi, eu estava apenas para 2 jogos, jamais esperava ir com uma pausa dessa classificada em 2 competições e entre os 5 primeiros da competição. Eu fico muito feliz e surpreso com esse resultado da equipe, esse crescimento da equipe. Eu calculava no mínimo 16 pontos. Né? Quando iniciou o brasileiro, até essa pausa, eu calculava 16 pontos. Sim. Rodrigo, você acha que hoje seu maior desafio no Atlético é tentar manter a regularidade do time? Falo porque contra o Santos na Copa do Brasil o time foi muito bem. Já no domingo, pelo Brasileiro, o time teve uma queda. Hoje a gente viu de novo o time muito bem, demonstrando muita mobilidade. É o desgaste que faz com que perca essa regularidade? É o desafio, é manter essa regularidade? É um grande desafio, principalmente nesses jogos fora de casa. Geralmente o nível de atenção é muito grande por uma partida, o desenvolvimento da equipe é muito bom, na outra a gente está não tão atento devido ao estresse, né, do jogo passado. Isso é uma coisa que a gente vai procurar corrigir dessa intertemporada, né, aumentar o nível de força dos jogadores, porque a gente sabe que na sequência de jogos a resistência dele vai lá em cima e às vezes não, geralmente vai baixando um pouco do nível de força. Então a gente vai recuperar, estudar direitinho para procurar estar fazendo rodízio. 3 competições é muito pesado. A tendência é assim, encontrar jogos mais difíceis e a gente tem que estar muito atento para isso. Ainda sobre essa regularidade que vocês buscam o tempo todo, no finalzinho ali, a maioria dos jogadores que conversaram com a gente saíram muito chateados pelo resultado. O São Paulo teve a rigor uma chance e fez o gol. Esses momentos de apagão, Rodrigo, ainda é uma questão que precisa ser melhorada na sua avaliação? Olha, eu acredito que o momento do gol, alguns minutos antes, eu acho que a equipe descontrolou um pouco na discussão ali com o Reinaldo. E logo na sequência a gente acabou tomando um gol, poderia ter parado, feito alguma falta, voltar um pouquinho melhor posicionado. E a gente, eu acho que desligou um pouquinho, saiu um pouquinho do jogo. Isso aí que a gente tem que controlar, às vezes o ímpeto do jogador, concentrar bastante no jogo, deixar o adversário, deixar a arbitragem pro lado e concentrar no nosso jogo. Porque essa vontade de ganhar, essa vontade de tentar matar o jogo, fazer até o segundo, fez com que a gente se desconcentrasse, sabendo que o São Paulo tem o Alexandre Pato, que é um jogador que pode desequilibrar a qualquer momento, tem o Nenê, um jogador muito experiente, entrou bem, aí fez com que a gente sofresse o gol de empate. Rodrigo, um fato que me chamou a atenção é o Igor de central, aliás o Hever de central, o Igor de central, Hever de parte. Teria partido desde a observação sua da comissão técnica em termos de posicionamento dos dois? Sim, a gente procurou trazer o Igor mais para o lado direito. A grande maioria das equipes estavam pressionando muito o lado esquerdo quando a bola entrava no Igor. O Hever tem um pouquinho mais de facilidade para sair, como os dois são destros, é melhor
eu optei por colocar o Hever do lado esquerdo, aproveitando essa diagonal do Hever, que ele tem uma bola longa muito boa, e aproveitando essa fase do Patrick e do Xará. Então a gente procurou nesse jogo sair com o Hever pelo lado esquerdo. Não tem como não citar o Alejandro. Todo mundo esperava que você colocou, aí aumenta a pressão sobre ele, resolve, faz o gol. Se esse menino tem um futuro mais do que brilhante, e uma segunda, se você me permite, o que o treinador quer de um jogador, no caso do Caldeirão, que entra aos 46 segundos tempo para jogar no máximo 3 minutos? Sobre o Alejandro, e como nos explicar um jogador que entra para jogar no máximo 5 minutos? O Alejandro está num momento muito bom. Ricardo vinha de alguns jogos consecutivos, sobrecarrega também. E a gente hoje optou em entrar com o Alejandro, aproveitar o momento. O Ricardo está sendo muito importante para o Alejandro. Acredito que se a gente dá titularidade para o Alejandro logo no início, ele não estaria tão pronto, tão preparado para esse tipo de jogos. E não foi diferente hoje. Se portou muito bem dentro de campo. Tem a orientação. Ricardo é um monstro, tem 39 anos de idade, treina pra caramba, tem uma responsabilidade muito grande de liderança dentro do plantel. Eu avisei o Ricardo que sairia com o Alejandro ontem mesmo no treino. Ele foi o último a sair do campo treinando finalização. Se fosse qualquer outro atleta, poderia terminar o treino e ir embora, vai pro chuveiro. Não, sempre a mesma batida. Ele é experiente, ele sabe do momento que às vezes a bola não está entrando, tá? Mas é um jogador que a gente conta muito. E no caso de ele estar entrando no final, qual foi a nossa ideia? Primeiro de tudo, a gente não vai conseguir os 3 pontos, a gente não pode perder o nosso ponto. Antes de começar o jogo a gente já tem 1 ponto. E a gente optou por deixar bem para o final, porque é aquela última loucura dos últimos minutos, de colocar 2 referências. Então a nossa ideia era tirar o Casares, que é um jogador que marca um pouquinho a menos, ainda segurar o Luan, por mais que esteja um pouco mais cansado, é um jogador que ainda combate, cobre um pouquinho mais a bola, armou 2 linhas de 4 com o Luan e Elias por dentro, Bolt e Giovani por fora, e as 2 referências. A gente viu que naquele momento o São Paulo poderia baixar as linhas e a gente colocar 2 referências lá para tirar solo e alçar a bola na área. Mas com 2 jogadores de marcação ali para ganhar essa segunda bola, porque se caso o São Paulo contra-atacasse, tenho certeza que se o Casares ficasse para marcar, a gente ficaria mais vulnerável. Rodrigo, o Atlético confirmou hoje a contratação do Ramon Martínez, volante paraguaio. Queria que você falasse como que você imagina dele no Atlético, as características que você viu que podem somar ao elenco do Atlético. É um jogador de muita fibra, muita disposição. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com ele pela manhã. Como ele falou, estou realizando um sonho. Ele vem para decidir a vida dele. É um jogador que nem férias quer. Ele já queria estar trabalhando a partir de hoje. É um cara que está com muita vontade e é isso que a gente precisa. Os jogadores estão dentro do nosso elenco, tem que ter essa vontade, tem que ter fome de futebol, fome de resultado, porque o segundo semestre aí a gente vai exigir muito desses jogadores, de muita atenção, muita entrega, porque é um jogo mais importante do que o outro a cada 3 dias. Rodrigo, boa noite. Qual que é o Atlético que você queria que voltasse da parada para a Copa América? Algumas peças chegando, Ramon Martins, o Luciano, bons jogadores aí, o Luciano já consolidado aí no Fluminense, vinha de uma boa fase. O que você pensa em fazer? Tem coisa para arrumar? Ou se o Atlético voltasse esse mesmo da parada da Copa América, já estaria de bom tamanho, Rodrigo? Olha, a gente tem o Hernandes e o Ramon, são jogadores que já estão contratados, que a gente conta já no primeiro dia de pré-temporada. Tenho certeza que a diretoria está trabalhando muito bem por trás, para reforçar mais ainda o nosso elenco. Acredito que Deus sabe todas as coisas. Às vezes esse empate foi até mais importante para a nossa pré-temporada, rever muito os nossos conceitos, e não entrar tão tranquilo assim. Ver que em alguns jogos chaves dentro de casa a gente não pode vacilar que nem a gente vacilou hoje, tomar um gol burro e ser surpreendido. A gente contava muito com esses 3 pontos, mas vamos ter muita atenção na pré-temporada e a diretoria vai trabalhar tranquilamente nesses dias aí para reforçar da melhor forma o elenco. Boa noite, Rodrigo. Eu vou mudar um pouquinho a tônica das perguntas. Descanso
bons dias de férias e a cidade vai respirar até dia 10, Atlético e Cruzeiro. Como é para o Rodrigo respirar, mesmo sabendo que vai estar de férias, até lá a conversa é só uma, Rodrigo. O jogo mais importante do ano entre as duas equipes maiores de Belo Horizonte. Sim, a partir de hoje a gente já pode falar nesse jogo, né? A gente está muito focado pelo jogo de São Paulo e sabe do tamanho desse clássico e o nível e a fase de competição. Tá? A gente vai trabalhar, vamos ver como vamos estar de elenco dentro dessa competição. Não podemos montar uma pré-temporada apenas pensando nesse jogo. A gente tem que montar essa pré-temporada pensando até o final do ano, né? Mas sabendo que a gente já tem um jogo decisivo logo de cara e a gente não pode errar, tá? Então a gente vai ter o máximo de cautela, viver a cada minuto. Quando se trata de um clássico, a gente não gostaria nem de esperar até o dia 10. Se pudesse ser amanhã esse jogo, a gente gostaria de jogar, né? Então essa é a nossa ideia. Trabalhar firme, pensando no clássico, evidente, mas preparando todos, o elenco todos, porque todos vão ser usados até o final do ano. Ô, Rodrigo, no ano passado, na parada da Copa, o Atlético viveu uma situação bem semelhante como agora, com o técnico interino que foi efetivado na parada da Copa. Na ocasião, o Thiago Largue, ele foi dado a ele, o Atlético falou para ele que seria um caminho sem volta. Ele sendo efetivado, não voltaria a ser um auxiliar ou ir para outra função. Isso foi posto para você também? Isso está na mesa para você avaliar também se você considera que seria um caminho sem volta se você fosse efetivado? Porque até a diretoria já falou que a ideia, mesmo se trouxesse um novo treinador, que você faria parte aí da comissão técnica. Eu queria saber se você se a diretoria discutiu isso com você. A diretoria, tanto o presidente Sérgio Sete Câmara como o Rui, são homens bastante palavra. Desde quando eles cheguei aqui, eles sempre deixaram claro isso, né? Que eu era importante no processo, sempre deixaram muita vontade para trabalhar, e em relação à contratação ficaria a cargo deles, né? Foi o que eu falei, eu sempre estou muito feliz da forma que eu estou, muito tranquilo, e isso daí eu entrego a eles, tá? Nem volto a conversar, porque isso daí eles deixaram muito claro para mim, e a decisão que eles tomarem, com certeza que eu estou junto com eles. Ô, Rodrigo, programação do Atlético para essa intertemporada, você pretende ter amistosos ou apenas jogos treinos? O que está na sua cabeça para chegar nesse dia 10 com o ritmo de competitividade bem lá no alto para um jogo tão importante como esse clássico? A ideia é a gente fazer de 1 a 2 jogos treinos. A nossa intenção é colocá-los em campo para fazer o jogo, não precisa ser amistoso. Eu acho que ali no jogo treino a gente consegue fazer algumas variações, alguns experimentos. Então, acredito que para a comissão técnica seria mais útil o jogo treino. São 25 dias, né, de paralisação. O que você vê no Atlético que não pode deixar baixar, que não pode perder a sequência, e o que você vê no time que precisa melhorar muito, que o segundo semestre é complicado? Olha, eu acho que a gente vem de um crescimento de trás para frente. Foi o que eu falei. A nossa forma de marcar já começou a encaixar um pouco mais, né? Precisamos corrigir um pouco mais a nossa bola parada defensiva. Acredito que a qualidade de sair jogando, inclusive o último jogo contra o Santos Futebol Clube, não sei se vocês perceberam, mas o gol saiu do pé do Vitor, a gente saindo curto, conseguimos desenvolver e fazer o gol. Hoje tivemos muita tranquilidade para sair da pressão. Isso é uma coisa que a gente está evoluindo até chegar ao último terço. Hoje criamos bastante, mas pecamos um pouquinho, de repente, com ansiedade. Muita gente muito ansiosa para fazer gol, querendo fazer gol, e às vezes não toma a melhor decisão. Isso é natural. Desde que fez o gol, fica muito mais tranquilo. Só que a gente vai trabalhar muito isso dentro da pré-temporada, tirar essa ansiedade, explorar esses jogos treino, para ver se tira um pouquinho essa ansiedade do último terço do campo. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Obrigado, gente.